E aí, você sabe como funciona uma célula a combustível? Ou melhor, você ao menos faz ideia do que é isso? Uma célula a combustível é uma bateria, como aquelas que se compram em mercados para os seus controles remotos, periféricos sem fio e controles de Xbox, que em pleno 2017 ainda usam pilhas AA ao invés de baterias próprias recarregáveis. A grande diferença é que essa bateria, ao contrário das convencionais, funciona de forma constante, ou seja, não descarrega desde que seja continuamente alimentada por um combustível. E a única substância que ela produz é o vapor d'água, sendo assim, uma fonte de energia elétrica completamente limpa. Sabendo disso, a utilização dessa célula pode criar vantagens em diversas áreas. Ela já é usada para alimentar ônibus espaciais, que além da energia elétrica, é aproveitado a água resultante. E principalmente, ela é uma das grandes alternativas em potencial para os combustíveis fósseis em automóveis. Dentre as desvantagens dos carros elétricos está o tempo para recarregar a bateria, como por exemplo o Nissan Leaf, que demora cerca de 7 horas se carregado em 240 volts e 20 horas em 120. Com a célula combustível não há esse problema, pois enquanto houver o combustível sendo injetado na bateria, o funcionamento é contínuo. Para mostrar uma vantagem importante que a célula tem sobre os combustíveis fósseis, é preciso entender o conceito físico de eficiência. O motor de um carro funciona através de combustões, pequenas explosões que ocorrem dentro de pistões. Quando o gás é aquecido, ele se expande, movendo um cilindro e gerando movimento. Porém, nem toda a energia da explosão resulta na produção de movimento. Boa parte dela se transforma em calor, fazendo com que a eficiência, a energia realmente aproveitada pelo sistema, seja de apenas 22 a 28%, enquanto a eficiência de conversão elétrica na célula, a combustível de óxido sólido, SOFC, usada em protótipos de carros elétricos atualmente, é de cerca de 40%. Ou seja, 40% da energia química na célula é convertida em energia elétrica. Sabendo que a eficiência de conversão de energia elétrica para movimento em motores elétricos é de 90% aproximadamente, se aplicarmos a eficiência da célula para fornecer a energia necessária, temos que esta fonte possui uma eficiência de conversão de energia química para movimento de 36%, consideravelmente maior que a de motores de combustão. Ok, mas depois de tudo que a gente falou sobre essa tal de célula combustível, como ela realmente funciona? Vamos dar uma olhada. A célula é composta por 3 partes: 2 eletrodos, cátodo e ânodo, que são placas de metal que servem de polos para a bateria, e um eletrólito, que é o material que possibilita a passagem de íons, átomos com diferenças de carga. O hidrogênio é injetado no ânodo. Esse eletrodo é um difusor gasoso que oxida o hidrogênio, ou seja, retira o único elétron que o átomo possui, polarizando o ânodo negativamente. Nem todo hidrogênio é aproveitado nessa hora. Estes passam por outra cavidade para retornar à entrada da célula. O íon do hidrogênio passa pelo eletrólito e chega no cátodo. Pelo fato dele ser positivo, o eletrodo vai se polarizar, criando uma diferença de potencial entre os polos da bateria. Quando os elétrons retirados do hidrogênio chegam no cátodo, ocorre uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, gerando o famoso H2O, água. O caminho por onde os elétrons percorrem é o circuito elétrico que ele vai alimentar, podendo ser qualquer dispositivo, desde uma TV até um carro elétrico. O uso das células a combustível em automóveis é uma das soluções para os impactos gerados pelos combustíveis fósseis. O setor de transporte, em 1997, teve uma taxa de 55,9% do consumo de petróleo no mundo. Nos dias de hoje, ele continua influente no consumo, incentivando a extração de petróleo junto com os impactos ambientais provenientes de acidentes e derramamentos no mar, o que é considerado uma catástrofe ambiental. A emissão de dióxido de carbono pelos veículos de transporte representa 20% do total mundial. E apenas no Brasil, a emissão de CO2 por carros e motos aumentou em 192% de 2015 para 2016. Este é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Além do dióxido de carbono, outros principais gases que os veículos liberam são monóxido de carbono, que se liga à hemoglobina do nosso sangue e causa dor de cabeça e redução da capacidade respiratória, hidrocarbonetos, que são compostos como metano, que podem ser cancerígenos se em grande concentração e contribuem para o aquecimento global, dióxido de enxofre, responsável pela chuva ácida, que pode corroer vegetações e construções, óxido de nitrogênio, que causa irritação no sistema respiratório, e óleos, e contribui para o efeito estufa. Além disso, é o causador do smog, neblina que dificulta a visão. Com o investimento em novos meios de obtenção de energia para veículos, todos esses problemas podem ser evitados.
Já existem projetos atualmente de veículos funcionando com a célula combustível e com resultados surpreendentes para carros elétricos. Vamos usar de um exemplo recente. O Nissan S-OFC, que é o primeiro veículo movido por uma célula combustível de óxido sólido abastecido por etanol ou água misturada ao etanol. Sua bateria é de 24 kWh, capaz de permitir uma autonomia de 600 km, um valor muito alto para carros elétricos. O veículo possui uma aceleração comum de carros elétricos e condução silenciosa. Por ser abastecido com etanol, há sim uma pequena liberação de carbono na atmosfera. Porém, a empresa neutraliza essa pequena emissão ao plantar outras plantas que irão reabsorver o CO2 e, ao mesmo tempo, servir de matéria-prima para a produção de etanol. Além disso tudo, o Brasil é um dos principais produtores de etanol do mundo, com uma ampla rede de abastecimento para este tipo de veículos, podendo incentivar e criar espaço para o desenvolvimento dessa tecnologia. Depois de vermos tudo isso sobre essa fonte de energia, vemos que é possível sim uma relação saudável de tecnologia e meio ambiente. As mudanças de fontes energéticas são muito importantes para se alcançar uma evolução de preservação ambiental. E tudo isso pode ser alcançado, só precisa de um incentivo de todo mundo. Para ajudar nisso, compartilhe esse vídeo. Deixe outras pessoas sabendo que o futuro não está tão longe assim.